Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos juntas lendo o livro O Intercessor Feliz, da Beni Johnson, da editora Chara. Hoje nós estamos no áudio 12, capítulo 8, Guerreando com a Adoração e a Alegria. Certo dia estava dando minha aula sobre intercessão na nossa escola do sobrenatural. Quando estava acabando meu horário, perguntei aos alunos se havia alguma dúvida. Um dos jovens rapazes, que ocasionalmente dançava durante o louvor, comentou que não se considerava um intercessor. Olhei para ele e disse: "Você está brincando comigo, não é?" Disse-lhe que, além de ser intercessor, a dança que ele fazia era uma intercessão. Ele achava que interceder era alguém que intercede utilizando exclusivamente palavras. Expliquei-lhes que existem diferentes tipos de intercessão e que, quando ele estava dançando, ele já estava intercedendo. Também lhe disse que sua intercessão era a adoração que se transformava em uma batalha espiritual. Existem dois elementos na batalha espiritual que sinto serem nossas maiores ferramentas de intercessão: a alegria e a felicidade. Creio que essas duas armas trazem mais confusão ao acampamento do diabo do que qualquer outra coisa. Essas duas armas surgem no nosso relacionamento íntimo com o nosso Deus Pai. Vamos explorá-las. O beijo. A palavra grega para adoração é proskuneo, que significa beijar. Trata-se de um sentimento ou uma atitude em nosso interior que nos mantém próximos de Deus. Não se trata apenas de frequentar aos cultos dominicais e cantar louvores durante esses períodos. Mesmo sendo isso algo importante que fazemos juntos, não é o mais importante. A adoração surge do nosso interior e nos acompanha em nosso dia a dia. Quando adoramos a Deus, é como se estivéssemos beijando-o. A adoração de guerra é se posicionar de acordo com os termos de Deus, não com os do diabo. Em decorrência do nosso foco em Deus, seu poder e sua presença adentram nossas intercessões. Estava em um dos nossos cultos de adoração certo domingo de manhã, mas sentia-me constantemente distraída com o meu espírito. Sentia-me como se houvesse bruxas na igreja. Eu estava completamente fora da adoração. Recordo-me de que ficava olhando ao meu redor o tempo todo, tentando entender o que estava acontecendo. Fiz isso algumas vezes, então ouvi o sussurro do Espírito Santo: "Você está distraindo-se de mim, apenas me adore." Foi um pequeno toque do Espírito, mas eu entendi o recado. Percebi que eu apenas precisava estar presente com Deus e adorá-lo. Ele cuidaria das pendências espirituais do ambiente. Minha arma de guerra naquela manhã foi adorá-lo. Certa vez, Deus falou audivelmente com meu marido, dizendo: "Ele cuida daqueles que cuidam do Senhor." Claramente, fixar-nos em Deus é a posição mais responsável que devemos manter, pois Deus cuida das coisas que são importantes para nós. Apenas adore. Quando adoramos, temos acesso ao reino celestial. Quando adoramos, nos colocamos fora dos níveis inferiores, nos quais podemos captar todo tipo de coisa negativa, e acabamos no nível da glória, cercados pela presença de Deus. Ouvi uma história há muitos anos sobre um homem cristão que se sentia muito deprimido. Ele estava desesperado para que o Deus o ajudasse. E certo dia, ele estava clamando a Deus e ouviu o Senhor lhe dizer: "Quero que você simplesmente me adore por um ano inteiro." Deus continuou dizendo-lhe que não desejava que ele pedisse por qualquer coisa enquanto estivesse orando, mas que apenas o adorasse. Depois de um ano, ele foi liberto da depressão que o atormentara por tanto tempo. Eu estou certa de que ele aprendeu uma lição valiosa naquele período. Alguém perguntou ao meu marido como era sua vida de oração. E ele respondeu: "Se eu tenho uma hora para orar, vou adorar por 45 minutos e orar pelo restante do tempo." É incrível a quantidade de coisas que podemos colocar em oração durante 10 ou 15 minutos. A adoração rompe toda a resistência. Quando adoramos, podemos liberar a presença de Deus e seu reino no ambiente onde estamos. Há vários anos estávamos fazendo algumas reuniões no Alasca. Em vários desses encontros, durante o louvor e a adoração, não havia uma adoração verdadeira, por assim dizer. O louvor era excelente, mas não estávamos entrando naquele lugar íntimo de adoração. Era como se existisse uma parede entre Deus e nós. E nessa viagem, havíamos levado nossa líder de dança conosco. Ela é extremamente divertida para se levar em viagens por causa da adoração que expressa ao dançar. E quando desejamos que algo seja rompido na esfera espiritual, nós a chamamos para dançar. Ela não dança para guerrear, mas a sua dança de adoração se torna uma guerra. Sem querer, a comunicação sobre o que está acontecendo. Queremos que ela somente adore. Depois de alguns desses cultos no Alasca, o meu marido pensou que seria uma boa hora para que ela adorasse. Ela se levantou e começou a dançar.
E seja lá qual fosse a parede que estava ali, aquela resistência simplesmente desapareceu e o céu entrou naquele lugar. Havia um homem naquele culto que conseguia enxergar o mundo espiritual. Ele estava perto de nós quando a jovem adorava com sua dança. Assim que ela terminou, ele nos contou o que viu no mundo espiritual. Ele afirmou que estava enxergando demônios naquele lugar e naquela noite eles estavam sentados, espalhados por todo o ambiente. Quando a nossa dançarina começou a louvar, ele disse que os demônios começaram a gritar e fugirem da sala o mais rápido que conseguiam. Mesmo nessas ocasiões, não adoramos por causa do efeito que isso tem sobre as trevas, mas sim porque Deus é digno de adoração. A adoração não importa de que modo ela se expresse, dança, adoração que sai dos nossos lábios ou de qualquer outro tipo, aterroriza o domínio demoníaco. Creio que eles não suportam ouvir ou estar perto daqueles que são verdadeiros adoradores. Tenho testemunhado meu filho Brian pegar seu violão e começar a tocá-lo para alguém que está atormentado, e a pessoa ser inundada de paz. Conheço uma mulher que tem o hábito de visitar as casas de repouso da nossa cidade, a fim de tocar sua flauta para os pacientes com Alzheimer, porque isso os tranquiliza. Permita que a adoração lidere. Em 2 Crônicas 20, a Bíblia nos dá informações sobre uma nova estratégia em que a adoração foi utilizada para vencer uma batalha. Josafá estava perante um grande exército que havia se levantado contra toda Judá. A primeira coisa que Josafá fez foi buscar ao Senhor e proclamar um jejum. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. 2 Crônicas 23. Gosto desse versículo porque diz que Josafá decidiu consultar o Senhor. Isso significa que foi uma decisão deliberada. Posso imaginar Josafá assumindo uma atitude do tipo: eu não vou arredar o pé até que eu ouça Deus. Gosto da coragem e da determinação que estavam no seu coração. O povo veio de todos os lugares para jejuar e perguntar ao Senhor o que deveriam fazer. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor, 2 Crônicas 24. Eles começaram suas orações adorando a Deus por quem Ele realmente é. E orou o Senhor, Deus dos antepassados: não és tu Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão nas tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. 2 Crônicas 26. Eles estavam dizendo a Deus: tu és grande e não existe nenhum além de ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles têm habitado e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: e se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em sua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome e chamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos salvará. 2 Crônicas 27. É como se eles estivessem lembrando a Deus de quem Ele é e do que fizeram em favor do seu povo. Também parece que eles estão lembrando a si mesmos da mesma coisa. Este é um bom hábito para se ter, sempre trazer o testemunho de Deus à mente a fim de nos lembrarmos da sua grandeza. No versículo 9, Josafá fala sobre entrar no templo e na presença de Deus. 2 Crônicas 29, então a oração se torna um clamor desesperado no versículo 12. O nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que está nos atacando, e não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. 2 Crônicas 20, 12. Eles basicamente disseram: eles estão se levantando contra nós, e não sabemos o que fazer a não ser manter os nossos olhos fixos em ti. Você já orou dessa forma? Quando simplesmente não sabia o que fazer ou como orar? Em tempos assim, um quebrantamento acontece dentro de nós. Este quebrantamento deve nos levar para perto de Deus e não para longe. Precisamos fixar os nossos olhos naquele que é verdadeiro e confiar nele. Eu creio que o versículo 13 seja essencial para a igreja de hoje. Estamos em uma guerra para que o reino de Deus seja revelado. Mas note que toda a tribo de Judá, até as crianças e as mulheres, se colocou diante do Senhor. Creio que será necessário que todos nós, jovens e velhos, nos colocamos diante do Senhor com os nossos olhos fixos nele. Todos somos sacerdotes. Os nossos filhos têm dentro de si o poder de Deus, operando através deles para realizar grandes coisas pelo reino. Afinal, não existe um mini Espírito Santo exclusivo para as crianças. É o mesmo Espírito que habita em todos nós. Observe as crianças.
A cada ano, durante todas as conferências, nós organizamos as chamadas cabines proféticas. As pessoas podem agendar um horário para terem um encontro com uma equipe que separamos para profetizar sobre elas. Nos últimos anos, temos incluído as crianças nessas equipes. No começo, as pessoas ficavam um pouco céticas até se sentarem e receberem as informações precisas acerca de suas vidas através de uma criança. Agora, quando elas chegam para receber uma ministração profética, perguntam se as crianças estão profetizando. Descobrimos que as crianças têm uma pureza em suas profecias. Elas não dizem nada excessivo, apenas palavras simples do céu. E quando olhamos para a história de Josafá, vemos que esse rei sabia que toda a nação, homens, mulheres e crianças, deveriam se posicionar em oração. Era uma questão de vida ou morte. Eles precisavam se unir como uma só nação e uma só tribo, desesperada para que Deus se manifestasse. Então Deus envia o profeta para dizer ao povo o que eles precisavam fazer. Escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. 2 Crônicas 20:15. O profeta lhes disse que não precisariam guerrear, precisariam somente se posicionar, ficando firmes e testemunhando a salvação do Senhor. Existem muitos acontecimentos que eu gostaria de ver quando for para o céu, e esse está no topo da minha lista por conta daquilo que aconteceu em seguida. A terceira coisa que aconteceu nessa história foi que eles adoraram ao Senhor. Deus respondera ao seu povo. E em decorrência disso, eles se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Um louvor se levantou da congregação. E a quarta coisa que aconteceu foi que eles louvaram ao Senhor. A palavra para louvor nessa passagem é traduzida pela palavra hebraica, que deriva da raiz hebraica halel. Significa louvar, agir impetuosa, intensamente, dando louvores, bradando em alta voz. Esse era o momento para eles se soltarem, para que rendessem um louvor intenso ao nosso Deus. Josafá disse ao povo que acreditasse no Senhor e nos profetas, e ele nomeou pessoas para cantarem a Deus e o louvarem pela beleza da sua santidade. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avistava o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor, e passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. 2 Crônicas 20:21. Resultado: Deus preparou a emboscada de tal forma que quando o povo chegou, a batalha e a guerra havia acabado. Essa é uma história fantástica de uma estratégia de confiança em Deus e de permissão para que o louvor e a adoração seguissem na frente da batalha, a fim de que a guerra fosse vencida. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. 2 Crônicas 20:27. O povo de Deus lutou a guerra usando a adoração. A adoração provocou uma mudança no reino celestial, e Deus fez o restante. Guerreando com alegria. Creio que devemos ser um povo que tenha a plenitude da alegria de Jesus por completo em nós. Devemos ser assim em todas as áreas da nossa vida e no nosso ministério. Uma das características ausentes que percebem muitos daqueles que intercedem é que suas vidas precisam ser preenchidas com a alegria celestial. Eu adoraria visitar o céu e ver o quão alegre ele é. A intercessão no céu não é árdua nem trabalhosa, e não existe nada disso no céu. Creio que a intercessão do céu surge da alegria e da sensibilidade, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:30. A mensagem desse versículo diz: sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza.